O que importa é a gente crer e nos esforçar pelo aquilo que nós batalhamos e nós cremos. Porque se nós viemos à casa do Senhor, quero dizer para os irmãos, simplesmente por vir, seria um sacrifício de dor, né? Então vamos procurar nos dedicar mais, né, nas coisas do Senhor, amém? O pastor vai dar continuidade, pastor Senhor? Letra A. Demas desamparou. Porque Demas me desamparou, Romanos 2,7, e foi para Tessalônica, segundo Timóteo 4,10. Demas era um dos cooperadores de Paulo, Colossenses 4,14, Filemão 24. Porém, será que ele havia se desviado? Não sabemos ao certo. O texto bíblico mostra que ele abandonou Paulo quando este precisava muito de sua ajuda. O versículo também afirma que no momento Demas amava mais o presente século do que o amigo e o irmão em Cristo. Os momentos de adversidade revelam aqueles que são realmente amigos e os que não são. Só, letra B, só o médico amado ficou com Paulo. Tíquico foi mandado para Éfeso, 4,12, e só Lucas ficou junto com Paulo, 4,11. Lucas, o médico amado, Colossenses 4,14. O escritor do livro de Atos dos Apóstolos e cooperador do apóstolo, irmão de João, fez-se presente, dando toda assistência a Paulo. Sem dúvida alguma, foi a providência de Deus. Em idade avançada, Leão 9, Paulo precisava de cuidados médicos, físicos e emocionais, e ali estava o Dr. Lucas, seu amigo que não desamparou. Aqui a gente pode ver assim, quando ele fala no A, na parte do A e o D, né? Que Demas desamparou o operador, né? E somente Lucas, o médico amado, ficou com ele. É importante de saber, irmãos, que no meio da nossa caminhada com Deus, assim, com Cristo, haverá muitas pessoas assim que podem também ocorrer conosco, que venham nos virar as costas, nos desamparar, no não querer nos dar auxílio, abandonar, trair a gente, né? E não honrando assim a amizade que a gente tem por ela. Não vai ser diferente também na nossa vida, né? E importante de tudo, a gente ter consciência disso para que quando vier a acontecer, a gente não, que não falei antes, não venha a desanimar no nossa caminhada com o Senhor. Que a gente não venha a se escandalizar e ter isso como tudo para a nossa vida. Porque uma vez que a gente está servindo a Cristo, a gente deve confiar somente no Senhor. Ter a nossa fé somente no Senhor Jesus mesmo, em Deus mesmo. Porque se ocorrer isso, a nossa fé não vai estar firmada em um outro irmão e o nosso próximo. Vai estar firmada naquele que nunca vai falhar conosco, né? Que sempre vai ser fiel e sempre vai estar honrando o que nós estamos fazendo assim para com ele, né? Que seja de coração, né? Devemos assim estar conscientes que também o principal de tudo, irmãos, é a gente valorizar mais a nossa família. Porque eu vejo que, eu lembro até no Brasil, assim, mesmo quando as pessoas estavam contra a minha pessoa, ou algum irmão meu, alguém do meu pai, ou outras famílias também, a primeira pessoa que vinha nos socorrer e vinha assim de encontro a estar sempre de mão dada com a gente, nos fortalecendo, dando uma palavra de ânimo para continuar, era a nossa família, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Os amigos eram amigos somente quando eu estava lá, no meu caso, né? Saía de carro, bebia, saía para jogar bola, saía para bagunçar. Ele nesse tempo era amigo. Mas quando ocorria alguma coisa assim nesse sentido, de acontecer alguma coisa, sumia todo mundo. Era amigo só no tempo da abundância. Quando você estava com dinheiro, ou quando você estava com carro, saía para beber, ia com churrasco, era amigo. Mas virava as costas, acontecia algo, você não tinha nada, depois chegava a perder alguma coisa, ninguém mais era sua amigo. Por isso que fala assim, que ele fala aqui,
No momento da aflição, que a gente sabe quem é um amigo. No momento que você está mal, você vai saber quem é o seu amigo realmente. Porque daí vão se aproximar de você. Daí você vai poder discernir verdadeiramente quem é que está te amparando ou não. E o principal de tudo que eu falei, vamos valorizar mais a nossa família. Amém? Nossa irmã Diogo, irmã Yumi, a serenidade dos últimos dias, por favor. A serenidade dos últimos dias. Quando vieres, serás a casa de cheios de flores, em casa de carne, e os livros principalmente os pergaminhos. A prisão de Paulo se deu tão de repente que ele não teve tempo para reunir suas coisas. Agora, aproximava-se o inverno, e Paulo sentia a necessidade da capa deixando nas cartas, e também dos livros. Sabemos quão doloroso é o inverno europeu. O texto também nos mostra que até o fim de sua vida, Paulo se preocupou em livros e estudar. Tem você dedicado tempo ao estudo da palavra de Deus? A gente pode. Não pode. O seu julgamento perante a justiça de Roma poderia demorar alguns dias ou meses. De qualquer forma, é um eloquente testemunho de que o homem de Deus, quando está seguro com o Senhor, não teme a morte ou qualquer outra adversidade. Bom, Ernst, se poderia abrir para mim a sua Bíblia, de Oséias 6,3, por favor. A gente pode ver aqui que o apóstolo Paulo, mesmo sabendo assim que ele estava próximo da sua morte, ele pediu que trouxesse o quê? Os seus livros, pergaminhos, tudo. A gente vê aqui, no nosso caso, que Paulo, ele, nem por ele estar próximo de passar para a eternidade, ele deixou de estar estudando, de conhecer mais a Deus, porque o que ele tinha no seu coração, eu vejo assim que era o amor pela palavra do Senhor, e querer saber mais sobre Deus, embora ele soubesse também que futuramente estava próximo a chegar ao dia da sua morte, e o amor que ele tinha pela palavra do Senhor. Eu gostaria que eu botou, irmão, Oséias capítulo 6, versículo 3, puder ler para mim, por favor? Suzuki. 6, 3. Começamos com o Senhor, esforcemos por conhecê-lo, tão certo como o nosso sol, ele aparece, virá para nós, com as chuvas de inverno, com as chuvas de primavera, que regam a terra. Aleluia, Jesus. Então, aqui a palavra nos fala que nós devemos conhecer e prosseguir a nossa caminhada e conhecer mais o Senhor. Porque eu creio assim, que existem coisas que nós só iremos estar percebidos e saber mediante o quê? Procurando ler, conhecer mais a Deus, conhecer mais a sua palavra. Porque muitas vezes a gente está andando aí numa caminhada com o Senhor, mas não sabe para onde está indo. Queria falar assim, que ele não falava que não serve, está dando tiro para todo mundo lado. Não tem um rumo certo, não sabe o que o Senhor tem para a sua vida, as bênçãos que Deus tem programado através da sua palavra para com a sua vida, as suas promessas que Deus tem para a sua vida, tudo que Deus tem através da tua palavra, para quê? Para curar a sua vida, seja lá uma enfermidade espiritual ou não, para você saber como caminhar ou não, para você não ser enganado. Então, tudo que você almeja, procura também conhecer, não somente querer escutar, porque eu creio que o Espírito Santo, que nem ele fala, o Espírito Santo nos lembrará de todas as coisas que já nos tenham ensinado. Se você, como que o Espírito Santo vai poder nos lembrar de uma coisa que a gente não chegou e não deu? Se você não ler a Bíblia, o dia que você estiver num dia de adversidade, dificilmente acho que o Espírito Santo vai poder lembrar de você de uma coisa que você não leu.
Então vamos procurar conhecer mais o Senhor, porque muitas vezes nós somos enganados porque seguimos conselhos errados. Pode vir aqui uma pessoa querer ensinar uma outra doutrina para vocês, se vocês não conhecerem a palavra de Deus, vocês vão ser facilmente enganados. Os que falam, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos procurar assim então, em nome de Jesus. Amém? Glória. O Evandro, para mim, por favor, preocupações finais com os discípulos. Preocupações finais com o discípulo Paulo. Paulo alerta Timóteo a respeito de Alexandre, ou Latoeiro, que foi inimigo do apóstolo. Guarde dele, segundo a minha interpretação pessoal, Alexandre, quando preciso, uma testemunha contra Paulo em seu julgamento. O tempo fiel sempre vai encontrar pessoas difíceis em sua caminhada. Por isso precisa estar preparado para lidar com toda sorte de gente boas e más. Eu frisei também, o crente fiel sempre vai encontrar pessoas difíceis em sua caminhada. Né? Na nossa caminhada com Cristo, irmãos, realmente assim, a gente vai encontrar, deparar com vários tipos de pessoas, de gente, né? E nessa caminhada a gente vai deparar com pessoas boas, pessoas más, né? Ninguém dá, assim, quando a gente deparar com esse tipo de pessoa, a gente procurar aplicar a palavra de Deus, porque nas nossas vidas, o que Deus tem já transformado nossas vidas, amém? Porque ninguém pode dar de nós, que nem eu, posso dar o que eu não tenho. Não posso querer dar amor a uma pessoa se eu não tenho amor no meu coração. Eu não posso também querer trazer a paz para o meu próximo se eu não tenho a paz no meu coração também. Eu não posso querer tirar de mim, eu ia falar dos irmãos, uma coisa que eu não tenho realmente. Mas se nós buscarmos assim em Deus cada vez mais, aplicarmos nossa vida conforme a sua palavra, eu creio que Deus pode fazer a obra em nossos corações. Que nem fala assim, amor pelas almas. A gente vê tantas coisas aí acontecendo no mundo. Outrora, quando eu comecei a ir na igreja, realmente eu ouvia o povo aí fora para mim falar sobre amor pelas almas. Para mim é indiferente. Mas eu nunca deixei de estar buscando o Senhor. Eu falava com Deus, eu via muitas coisas acontecendo, até no caso da igreja mesmo, um testemunho dos irmãos, estava na igreja, via os irmãos todos alegres, falando em línguas, e eu estava lá no meio. Eu estava no meio dos irmãos, mas não estava sentindo nada. Então, para não ficar feio para mim, eu ficava lá também. Oh, aleluia, glória a Deus, mas não estava sentindo nada. Só que eu falava com Deus. Eu falava, meu Senhor, misericórdia de mim, né? Os irmãos aqui estão todos se alegrando, tudo alegre, chorando. Olha eu aqui. Eu nem estou sentindo a sua presença, meu Deus. O que eu vou fazer na minha vida desse jeito? Depois eu falava para Deus e continuei perseverando. Falei, Deus, transforma minha vida, me ajuda. Continuei indo na casa do Senhor, escutando a palavra de Deus, mas nunca desanimei, irmãos. Sempre lá buscando o Senhor, mesmo sentindo nada, vi os irmãos pulando, se alegrando. Agora é diferente. Chega na casa do Senhor, eu sinto a presença de Deus. Eu vejo a necessidade desse povo aí fora. Deus, o Espírito Santo me incomoda de querer pregar o Evangelho para outra criatura. Teve um dia na fábrica, eu estava no meu mesmo lá, assim. Tem um pessoal do outro lado. Eu não falo para honra e glória, eu falo para honra e glória de Deus, para vocês verem como é a atuação do Espírito Santo. Eu não conheci alguns só, do outro que veio lá do outro lado, de outra empreiteira. Eu tinha a minha empreiteira que eu ficava lá só. Eu conheci acho que 2 ou 3. Daí teve uma festividade, acho que dos jovens, o Espírito Santo me incomodando para vir lá. Daí o inimigo começou a lançar sete na minha mente, você vai chegar lá, todo mundo vai começar a dar risada da sua cara.
você vai entrar lá, eles vão te expulsar de lá, não vai deixar nem entrar, porque você nem faz parte daquela outra empreiteira. Mas não, irmãos, eu fui lá, almocei, eu estava, nossa, maior muito espiritualmente, se alguém não ia, eu peguei os panfletos, e eu vi o rapaz passando, então eu disse, olha, eu vou lá, hein, vai ter uma festividade, eu vou lá, ele fez assim para mim, né? Ele foi, eu dei um tempo, comecei a orar ao Senhor, daí eu fui. Daí eu cheguei, era uma porta de vidro, eu abri, entrei e fui entregando os panfletos para os brasileiros lá. Mesmo sabendo que eu poderia o quê? Ser motivo de chacota, deles não me aceitarem, falavam em sair, o chato de lá falava em sair da salinha. Aí eu entrei e fui entregando, pedindo graça ao Senhor. E Deus foi fiel comigo, porque eu vejo assim, que da pessoa que eu era antigamente, que não sentia amor pelo próximo, eu vejo a necessidade agora de poder fazer algo em prol de a vida daqueles que estão se perdendo. Eu creio assim que não somente na minha vida, mas na vida de cada irmão, a atuação do Espírito Santo, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá força. Hoje, para mim estar aqui, eu fiquei muito naquela luta, né? Há um tempo atrás, Deus tinha falado para mim assim, que você está recusando de poder estar aqui dando uma aula, ou dar um testemunho, ou pregar na frente, mas existem pessoas em outros países que, pelo amor de Deus, estão perdendo sua cabeça, sendo espancados, vendo sua família sendo queimada, sendo crucificados. Eu garanto para você, vem na minha mente, eu garanto para você que eles preferiam 1000 vezes estar no seu lugar, subindo no púlpito pregando e saindo com vergonha. Vergonha não por causa da palavra de Deus, vergonha por causa dos nossos próprios erros. A única coisa que poderia acontecer com eles é eles serem envergonhados pela nossa própria falha. Mas eles não estão negando a Jesus, estão perdendo sua cabeça, sendo queimados. E nós aqui no bem bom, recusando de fazer a obra do Senhor, por causa que da vergonha, do medo, de vergonha de ser teu irmão que fica dando risada de você sentado, você falando aqui na frente, né? Daí eu peguei coragem e falei assim, nossa, tem gente perdendo a cabeça, morrendo, sendo queimado, e eu aqui. Eu falei assim, não, isso tem que mudar na minha vida. Que eu saia envergonhado, mas o nome de Deus seja glorificado. Amém? E daí eu estou tomando uma posição diferente ultimamente na minha vida. E tem aquela luta realmente assim, não vou aqui. Mas eu falei, não, vou sim, em nome de Jesus. Porque eu estou vivo, né? E o nome do Senhor vai ser glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém? A irmã Beth, letra próximo, por favor. Tá. E eu anotei assim que uma das coisas que pode assim estacionar, parar, né, enterrar o nosso ministério é a mágoa. Me veio o coração assim. A mágoa por certas coisas que nos acontecem no decorrer
Gerando a mágoa, vai ter a falta de perdão. E o perdão é essencial para o povo cristão. Nós precisamos o quê? Perdoar uns aos outros, porque se Cristo, que é Cristo, que foi perseguido, ele perdoou, né? Tudo que fizeram por ele, morreu até na cruz, para que nós viéssemos assim a ter vida eterna através do perdão de Jesus. Quanto mais nós que somos seguidores de Jesus, nós temos que perdoar também, não deixar que a mágoa venha tomar a conta dos nossos corações, assim, tomar conta, porque é uma coisa assim que ninguém espera, irmão. Ninguém assim sente na hora. Quando você menos espera, você está com aquilo lá no seu coração, mágoa de um, mágoa de outro, daí gera o que? A falta de perdão. Isso vai se transformando numa bola de neve. É que nem fala assim, que o inimigo vem com um sapatinho de algodão, né? Ele vem de mansinho, você não percebe. Se você não vigiar, você vai acabar se tendo mágoa por um pouco, não perdoando. Isso aí vai gerando o quê? Um estacionamento, vai enterrar a sua caminhada, assim, o seu ministério que Deus tem na sua vida. Que nós venhamos aqui a vigiar, para que não venhamos a cair nesse laço do inimigo. Amém? Pode continuar, Beth, por favor? Sentindo a presença de Cristo. Paulo não tinha a companhia dos amigos e irmãos de Cristo, mas pôde sentir de pé a gloriosa presença de Deus. Então, irmãos, quando ele fala aqui, pode deixar aqui até aqui, vamos cuidar no horário, não vai dar, senão não vai dar tempo. Aqui ele fala aqui mais embaixo, quando fala assim, mesmo estando preso, ele se sentia livre da boca do leão. Amém? Ele diz assim que Deus, no caso da fornalha, ele poderia livrar os jovens da fornalha, né? Não deixar que eles fossem até a fornalha, livrar na fornalha, ou que o nome deles fosse glorificado, o nome de Deus fosse glorificado na fornalha. Da mesma forma, Daniel na cova dos leões, poder livrar da cova, livrar na cova, ou glorificar o nome de Deus, dele, do próprio Deus, né? Mas o que nós devemos entender, meu irmão, que tudo concernente que entender que tudo está dentro do propósito divino de Deus, que vai acontecendo, que está acontecendo, acontece na vida do cristão. Se você, por exemplo, está aqui hoje e vai estar no Canadá, não é por acaso, é porque Deus quis te levar lá. Se hoje você está aqui bem de saúde, amanhã você não vai estar bem de saúde, é tudo pela permissão do Senhor, sim. Mas que em tudo nós venhamos ter isso em mente. Ocorra o que ocorrer com nossas vidas, seja bom ou seja mal, Deus está sob o controle sobre todas as coisas. Não é isso que vai tirar a presença de Deus em nossas vidas, não é isso que vai fazer a gente desviar, né? Quem fala a palavra, quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Nada pode separar. Se a gente é um autêntico cristão, nada vai poder separar a gente do amor de Deus e também da nossa caminhada. Aleluia. Amém? Irmão Ivan, irmão, está lindo, por favor? Palavras e saudações finais. Palavras e saudações finais. E o Senhor me livrará de toda uma obra e guardar-me para o seu reino celestial. Paulo não estava se referindo ao livramento físico da morte. Ele já havia se despedido de forma muito comovente nos versículos 6 a 8. Esse texto nos mostra o quanto ele estava tranquilo, aguardando a vontade de Deus sobre sua vida e o fim do seu ministério. E conclui saudando seu amigo e filho na fé, dizendo: o Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Palavras saudações finais, e quando ele fala que esse texto nos mostra o quanto ele estava tranquilo, aguardando a vontade de Deus sobre a sua vida e o fim do seu ministério, né? Daí eu frisei aqui, irmãos, Gálatas 2:20, que fala assim: estou crucificado com Cristo e já não vivo já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne,
vivo na fé do Filho de Deus, que amou a si mesmo e se entregou por mim. Né? E eu vejo assim, antes da partida de Paulo, sim, eu via que ele totalmente entregue realmente sua vida a Deus. Ele poderia dizer assim que ele fazia parte, né? Fazia uma parte verdadeiramente com o Senhor, né? Ele seria um com Cristo, que nem diz essa palavra em Gálatas 2:20. Amém? E dando encerramento aqui, irmão, a conclusão, aleluia. Eu gostaria para os irmãos que fala assim: os últimos trechos da segunda carta de Paulo a Timóteo nos ensinam que o servo de Deus, que tem a certeza da sua salvação, mediante a obra redentora de Cristo, não teme a morte. Paulo sabia que a morte física aniquilaria apenas o seu corpo, mas o seu espírito e sua alma, o homem interior, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, estavam guardados em Cristo Jesus. Daí eu marquei aqui uma palavra que eu ia falar para os irmãos, por causa do tempo. Eu escrevi assim: a certeza e a convicção do apóstolo Paulo na sua integridade para com Deus e a certeza da sua redenção para a glória eterna trazia-lhe paz e segurança em meio à morte física, pois ele sabia que o melhor lhe haveria de vir, o céu de glória, pois ele tinha a certeza que era um em Cristo. Amém? Somente até aqui. E nós, que Deus tem falado no coração, que nós realmente estejamos apercebidos assim de tudo que Deus vem falando nos nossos corações nos últimos dias, porque os erros são vindouros, são breves, e realmente a cada dia, irmãos, é um dia menos para o Senhor Jesus. E eu creio assim, que nem eu falei daquela maratona, a verdadeira vitória do crente não é você chegar em primeiro ou segundo, mas sim nós todos chegarmos juntos. Que nós venhamos assim, a todos nós. Eu sei que muitos irmãos estão aqui, mas eu creio que Deus fala somente para os que estão presentes realmente. Que nós venhamos a dar as nossas mãos e procurar seguir o caminho reto de vitória, assim, segundo a palavra do Senhor. Porque no meio da união, né, na união nossa, Deus pode operar maravilhas no meio do Senhor. E a obra que Ele tem em cada vida aqui é verdadeira, não é um conto de fada. E Deus é fiel, se você permanecer firme assim nos seus santos caminhos. Por isso, não desista. Pode vir lutas, problemas, você pode estar aí cheio de pecado, né? Cheio de problemas, cheio de ódio no coração, cheio de falta de amor pelo seu próximo, mas não desista de vir à casa do Senhor, porque uma vez que nós, sim, nos propusermos a vir à casa do Senhor, Ele é o único que pode transformar nossas vidas. Assim como fez com a vida de vários apóstolos, Ele também é diferente do de hoje. Ele pode transformar as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Com essas palavras eu deixo essa aula em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Nós vamos para a nossa reflexão da lição de hoje, para refletir a respeito das cartas pastorais. Qual era o caráter da oferta de libação? Quem respondeu?